Opa, aqui é o Ailton do Escola de Trading e estamos aqui de novo numa sexta-feira para mais uma análise ao vivo da semana. Como sempre, começando aqui pelo jogo da análise anterior, né? O jogo do meio da semana da quarta-feira, que foi Copenhague e Astra Ploiest. E nessa análise, felizmente, aconteceu tudo o que a gente viu aqui na análise, né? Nas estatísticas. E o que foi uma back no Copenhague ou um over 1,5, né? Apesar do gol ter saído muito cedo, né? Aos 15. Mas depois desse gol, se você não tinha entrado aqui ainda, deu para entrar no 2,5 depois dele, né? E ter pegado pelo menos mais um gol, já daria a sua meta. Se você fez o 2,5 e pegou os 2 ou até mesmo os 3 gols, parabéns, né, junto com a Beck no Copenhague, parabéns, fico muito contente de ter te ajudado mais uma vez. Então vamos para a análise de hoje, né, não tem mais o que falar desse jogo aqui, ele foi 100%. E o jogo que eu escolhi para essa análise de hoje foi Ilves e Interturku. Esse jogo é pela 20ª rodada do campeonato da Finlândia. A gente já fez um jogo desse, né, na análise anterior ao do Copenhague. A gente já viu uma análise desses times. E agora estou trazendo mais uma partida. Esse jogo vai ser amanhã, sábado, dia 6, às 10 da manhã. Então, Ilves e Interturku. Então, no confronto direto nos últimos 3 anos, a gente tem aqui uma vitória do Interturku. Esse ano ainda, né? Em maio. A gente tem 2 vitórias do Ilves. Depois tem outra vitória do Interturku. E um empate. Tá mais ou menos dividido aqui, né? O confronto. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, a gente vê o Ilves com uma campanha um pouquinho melhor do que a do Interturku. O Ilves teve 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates nos últimos 10 jogos na temporada. O Interturku já teve uma vitória só, teve 2 empates e 7 derrotas. Então, o Interturku não vem fazendo uma boa campanha nessa temporada. Na classificação do campeonato finlandês, a gente vê o Interturku em 10º. Ele tem 16 pontos. Na classificação geral, né? 16 pontos. E o Ilves em 6º com 29 pontos. O Interturku está quase na zona de rebaixamento. Jogando em casa, o Ilves melhora um pouquinho, né, da classificação geral. Ele está em 3º. São 19 pontos em 8 jogos. São 6 vitórias, somente um empate e uma derrota. Marcaram 10 gols, sofreram somente 3. A defesa do Ilves, jogando em casa, é bem forte. O Interturku, ele quase que mantém a campanha, né, da classificação geral, até decai um pouco. São 5 jogos, são 5 pontos em 9 jogos, uma vitória, 2 empates e 6 derrotas. Marcaram 6 gols, marcaram 6 gols e sofreram 13. O que o Ilves tem de soma, né, de gol marcado e sofrido. O que o Ilves tem de marcado mais sofrido, o Interturku tem só sofrido. Bom, dessa forma aqui, fica evidente que a zebra do jogo é o Interturku, né? Então, como a zebra é o Interturku, vamos ver se vale uma lei no Interturku. Olhando aqui, se você já é um seguidor assíduo aqui do canal, você já sabe bater o olho aqui e dizer se uma lei é válida ou não.
né? Então, se você começou a seguir os vídeos agora, a gente vê aqui nos jogos da zebra, né? Se esse time tem capacidade de te dar o resultado para a lei, né? Quando você faz uma lei, você quer que esse time não vença, né? Então ele tem que empatar ou perder o jogo. Então se ele tem que empatar ou perder, a gente tem que somar os jogos em empate e em derrota e comparar com as quantidades de vitória. Então ele tem uma vitória só, né? E todos os outros jogos são empates e derrotas. Então dessa forma fica evidente que vale a lei no Interturco. A campanha do favorito precisa ser o inverso, né? Quando a gente faz lei na zebra, o favorito precisa te dar uma campanha que te dê a certeza que ele tem mais capacidade de vencer ou empatar o jogo. Já que está fazendo uma lei, você precisa do empate ou da vitória dele, né? Então ele precisa te dar esses resultados. Então o Ilves tem aqui somente uma derrota jogando em casa, e os outros jogos são empate e vitória. Outra coisa que, então, assim ficou evidente que a lei no Interturco vale. Outra coisa que a gente consegue olhar aqui é essa coluna de primeiro gol, né, para ver se os times têm capacidade de marcar gols em primeiro tempo ainda. Então o Ilves gol em primeiro tempo, tá? Antes dos 45 minutos, 1. Esse aqui eu não vou contar porque passou dos 40. Não tem como você fazer, você ficar esperando o gol no primeiro tempo até depois dos 40 minutos, né? Começa a virar aposta sua entrada. Então não vou contar isso aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 não. O Interturco tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 9? 3, 6, 9. 5 de 9. O Ilves tem 1, 2, vou contar de novo. 3, 4, 5, 6 de 8. De 8. Então parece que vale, tá? Dos dois times parece que vale um possível over HT, se você quiser fazer, tá? Vamos confirmar isso mais para baixo. Como para a gente definir mercado de gol, né? A gente olha o que os times podem te dar como expectativa de gols. Então a gente delimita o under 2,5. O mercado de 2,5, não o under, né? A gente delimita o mercado de 2,5 como o mercado limite entre over e under. Então os placares menores do que 2,5 a gente classifica como under, e mais de 2 gols classifica como over. Então o Ilves tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 placares em under e somente 1 over. O Interturco tem 1, 2, 3, 4 under e 1, 2, 3, 4, 5 over. Detalhe: todos os jogos que viraram over, com exceção desse, né? Todos os jogos que viraram over nos jogos do Interturco, o favorito marcou gols. Ou seja, o time que o Interturco joga precisa ter chance, ter potencial para gol, para virar over. Tá? Detalhe nisso. Bom, análise classificativa do adversário na condição casa fora. O Interturco é 10º. Então ele entra aqui, né? Embaixo do Lati. E nessa área,
né, entre o SJK, que ainda está próximo do Interturco. O SJK é sétimo. Daqui até o PK35, que é o último colocado. Dessa área, o Ilves não perdeu de ninguém, né? Ele só tem empates ele só tem vitórias e um empate. A maioria dos jogos são under 2,5, somente com um over. E todos, com exceção do jogo do PK35, todos os outros jogos aconteceram gols em primeiro tempo. Aqui está escrito casa. Foi quando o Ilves abriu o placar, né? Se tiver escrito casa, é ele que abriu. Se tiver escrito fora, foi o visitante que abriu. Então, o Ilves costuma abrir placar contra jogos dessa área de baixo da tabela. Fazendo o contrário, o Ilves é sexto. Ele entra aqui, né, debaixo do Cups. Não vamos entrar em detalhes do nome desse time. Dessa área aqui, o Interturco não ganhou de ninguém. São 3 jogos em over e 2 under. Desses jogos, detalhe, aqui você está vendo que está marcando todos os jogos, está marcando fora. Isso aqui está errado, tá? O site cometeu uma falha aqui. O correto é esse aqui, ó. Tá? O correto é esse aqui. O Interturco só tem 3 jogos que ele abriu o placar. Contra o Hopes. Quem abriu o placar foi o Hopes. Contra o Cups, quem abriu o placar foi o Interturco. Aqui sim, né, ele tem um placar aberto. Contra o SJK, quem abriu o placar foi o SJK. Okay? Então, o Interturco não costuma abrir placar quando joga contra esses times aqui. Bom, no quadro de gols, jogando em casa, o Ilves tem média de gol marcado por jogo de 1,25. O Interturco sofre 1,44. O Interturco marca 0,67. O Ilves sofre 0,38. Aqui a gente vê que a capacidade de gols, a capacidade de marcar gol do Interturco e a capacidade de sofrer gol do Ilves é muito pequena. Então fica mais fácil o Ilves marcar gol no Interturco do que o contrário. Isso acaba favorecendo uma possível lei que você queira fazer no time. Média de gol marcado mais sofrido. O Ilves tem 1,63. O Interturco tem 2,11. A menor média é a do Ilves entre os dois times, né? É do Ilves, 1,63. E 1,63 não alcança 2,5. Quase não alcança nem 2. Tá? Então, se você for fazer over, se a sua estratégia preferida é over, cuidado ao fazer over nesse jogo. Tá? Prefira o over 1,5 limite. Quando eu digo limite é que possivelmente não saia disso. Tá? Não vai sair mais do que isso. Então, se for fazer over aqui, prefira o over 1,5. Esse jogo ele é mais para lei ou under. Tá? Os times têm médias baixas de gol marcados mais sofridos. E a mais alta é a do Interturco, que bate 2,11. Não chega a 2,5. Isso indica que o jogo muito pouco provavelmente ele vai chegar a over 2,5. A não ser que alguém entregue bolas, isso não tem como a gente prever. Então é válido aqui um under 3,5 ou um under 4,5, tá? Caso você queira fazer under. Cuidado com o 2,5 para não bater nesse risco. Prefiro 3,5. Tá? Ou under 3,5 ou uma lei no
Interturco. Tá? Isso a gente vai confirmando mais para baixo. Depois disso, jogos sem sofrer. O Wilves tem 63% de jogos sem sofrer gol quando joga em casa. O Interturco tem 22%. O Wilves tem 13% sem marcar. O Interturco 44%. Isso aqui indica, né, essa porcentagem alta de jogos sem marcar para a zebra e alta quantidade de jogos sem sofrer para o favorito, indica que a lei tem valor nesse caso, tá? Lei na zebra. Até porque o Interturco tem uma porcentagem baixa de jogos sem sofrer, né? E alta de jogos sem marcar. O que significa que ele tem mais chance de sofrer gol do que de marcar. Então a lei fica indicada aqui. Jogos com mais de 2,5, só 13% do Wilves, 56% do Interturco. Lembrando, essa porcentagem de jogos com mais de 2,5 do Interturco é quando o favorito consegue marcar gol. Tá? Não entre achando que o Interturco é um time de over. Tá? Os jogos dele costumam virar over quando o favorito consegue marcar. Aqui o Wilves não tem tendência a over, tem tendência a under. Ele tem 88% com menos de 2,5 e 44% do Interturco com under. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 8 jogos que o Wilves fez em casa, ele abriu o placar 6 vezes. O Interturco, dos 9 que fez fora de casa, abriu somente 3. Então o dobro de chance de abrir placar é do Wilves. Venceu o intervalo. Dos 6 jogos que o Wilves abriu placar, 4 vezes foram em primeiro tempo. O Interturco, dos 3 que ele abriu placar, só uma vez foi no primeiro tempo. Isso aqui mostra que o seu over HT não tem muito valor. Porque de 8 jogos, o Wilves só conseguiu fazer gol 4 vezes em primeiro tempo. Né? E o Interturco, dos 9 que ele jogou fora de casa, só uma vez em primeiro tempo. Então o over HT é melhor você descartar aqui. Vence no final. Dos 6 jogos que o Wilves fez em casa, ele venceu todos os 6. Aliás, dos 6 que ele abriu o placar, né? Dos 6 que ele abriu o placar em casa, ele venceu. O Interturco, dos 3 que ele abriu o placar, só um ele venceu no final. Aqui fica mais ainda evidente a lei. Né? E mais, se vamos supor que você pegou o jogo em andamento, tá? Você não conseguiu começar a assistir o jogo desde o começo. E quando você começou a assistir, vamos supor que o Interturco está ganhando de 1-0. Ainda assim indica que a lei no Interturco tem valor, por causa dessa estatística aqui. Tá? Aliás, dessa daqui. Dos 3 jogos que o Interturco abriu o placar, ele só ganhou 1. Ou seja, o resto, ou ele perdeu, ou ele empatou. Como o Wilves tem capacidade de correr atrás do placar, né, primeiro ele tem capacidade de abrir placar. E segundo, ele tem capacidade de vencer no final. Então, ainda assim, vale uma lei no Interturco. Ok? Reviravolta, o Wilves não conseguiu virar placar nenhuma vez que começou perdendo. Por isso eu digo, a back não vale. A back no Wilves não vale. Vale a lei no Interturco. No momento de gols, né, a gente vê aqui que o primeiro tempo do Interturco ele sofre mais no meio, né, dos 16 aos 30. É quando o Wilves marcou 2 gols até agora.
não é o melhor momento do Ilves em primeiro tempo. O melhor momento dele é nos últimos 15 minutos. E o Inter Turco não sofre tanto gol aqui. Tá? Então, é muito possível que o HT não sirva para esse jogo, a não ser que o Inter Turco falhe. E aí, ficar esperando falha não compensa. Tá? E então, vale a gente esperar um under. Né? Aquele under 3,5 que eu indiquei ali, ele vale já para o primeiro tempo, porque é muito pouco provável que aconteça gol, a não ser que o Inter Turco falhe. Né? E aí, como a gente está vendo aqui, ó, o Ilves não marca gol, não costuma marcar gol em segundo tempo, só nos primeiros 15 minutos. Então o jogo começa a ficar morto. Né? Se o Ilves começar vencendo, ele não tem tendência de golear. Ele vence por uma margem segura. Né? E o Inter Turco não costuma marcar gol em segundo tempo. Tem uma média muito baixa. Ele tem mais média sofrida. Como o Ilves não marca tanto, esse jogo tem tendência a under. Tá? Então, ou under ou a lei no Inter Turco, justamente por essa grande quantidade de gols sofrido do Inter Turco. Tá? Ele tem tendência a sofrer gol em qualquer momento do jogo. Por isso a lei é válida. Resultado ao intervalo. Se você for fazer over 1,5, prefira entrar aqui, tá? Prefira esperar até os 15 minutos de jogo para fazer o seu over 1,5. Se você prefere assim. Não estou indicando você fazer over 1,5. Eu indico fazer under. Mas, se você quer tentar o over aqui, que é o over limite, né? Se for sair gol, vai sair isso. Não mais do que isso. Então, espere para entrar mais ou menos aqui, no meio do primeiro tempo. Resultado ao intervalo. O Ilves tem um jogo com 0-0 ao intervalo. E os outros jogos aconteceram gols. Né? São 6 jogos com gols ao intervalo e um só que não. Aliás, 7. 7 jogos com gols ao intervalo. O Inter Turco já tem 44%, quase metade dos jogos termina 0-0 HT. Então o Inter Turco tem tendência a segurar o jogo no primeiro tempo. Em final de jogo, o Ilves não tem 0-0. O Inter Turco tem 2. É um dos placares que mais acontece nos jogos do Inter Turco. Tá? Muito cuidado com o over. Bom, então referente a isso, as estratégias possíveis, né, onde eu já indiquei que vale a lei no Inter Turco ou under 3,5 ou under 4,5. Né? Então vamos dar uma olhada nas odds da Betfair. Então tá aqui. Ilves Inter, amanhã, sábado, dia 6, 10 da manhã. Tá? Novamente indicando aqui para você. Esse jogo vai entrar em live. Aqui está indicando que vai ser possível cash out no momento do jogo. Você pode entrar e sair no momento que você quiser. A liquidez ainda está baixa. E já te disse também, esses jogos recebem liquidez de última hora. Não precisa ficar desesperado aí, achando que não vai dar para operar. Dá sim. Só tome cuidado para não entrar em jogo com muito pouca liquidez, né? Abaixo do que aquela que a gente esperava. Então, o que vale aqui? Mostrando aqui, resumidamente, o que a gente teria para fazer. Seria a lei no Inter, né? Ele está com odd bem baixa aqui, tá legal de fazer essa lei aqui. Tá? Aqui a responsabilidade vai ser bem pequena, 3,5. É possível que não suba muito até amanhã. E então dá para reduzir uma responsabilidade aqui. O mercado já espera, tá, que tenha pouco gol nesse jogo. O 2,5 tá por volta de 1,6, 1,65. Então indica que
o mercado já espera under nesse jogo. Se já espera under, a gente pode usar o 3,5 ou o 4,5, dependendo da meta que você tenha e dependendo da quantidade de dinheiro que você gosta de usar nas suas entradas. Muito cuidado com a quantidade de dinheiro que você usa aí. E o over 1,5, se você quiser over, né, esperando aí no máximo até metade do primeiro tempo. Esse jogo já está começando com uma odd de 1,5 no over 1,5. Até a metade do primeiro tempo essa odd deve chegar em 1,7 ou um pouquinho superior. E fica melhor ainda de você entrar se for entrar. Ok? Então, resumidamente, foi isso. Lei no Interturco, 3,5. Ou under, as principais, tá? Ou under 3,5 ou under 4,5. Espero que você tenha gostado. Tá? Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aqui. Vou deixar na descrição do vídeo a página do Escola de Trading no Facebook. Vou deixar também o site do Escola de Trading para você acessar, criar o seu perfil, pedir uma aula gratuita, né, adicionando o meu Skype na sua conta de Skype. Você pode pedir uma aula prática, gratuita, de final de semana, para você operar com a gente, comigo e com os outros alunos. Permito que você faça isso. Clique em curtir se você gostou. Clique em não curtir se você não gostou. Comente o vídeo. Compartilhe para os seus amigos. Quanto mais pessoas eu ajudar aqui, melhor vai ser para todo mundo. Então, bom final de semana. Bons greens. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.